mercado. Bom dia, meu querido. Que bom encontrar-nos novamente nessa manhã de sábado para relembrarmos aquilo que nós estudamos durante essa semana. E o tema essa semana foi um tema bastante interessante e bastante profundo. Os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. Disso aqui depende toda a nossa vida, tudo aquilo que fazemos. E eu quero começar louvando e adorando a Deus, porque Ele é a fonte, a origem, o fim, o princípio de tudo aquilo que somos e fazemos neste mundo. Vamos cantar juntos? Sejas louvado, Deus Criador da natureza. Louve e adore a este Deus maravilhoso. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós vamos estudar a Tua Palavra, queremos pedir a direção do Teu Espírito Santo sobre nós. Que fale através dos meus lábios e que possa alcançar o coração de cada pessoa que está assistindo a programação neste dia. Que o Teu amor, a Tua graça se manifeste em nossa vida, nos transformando e nos conduzindo em Teus caminhos. É a súplica que Te fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, cosmovisão. Palavrinha diferente, né?
O verso para memorizar é um verso bem interessante, está em Provérbios, no capítulo 15, no verso 3. Diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Os maus e os bons. Ou seja, o Senhor está no controle de toda a situação pela qual estamos passando. E aí uma coisa interessante, como diz a introdução da lição, eu uso esse material aqui também para conhecer um pouquinho mais, e a gente percebe uma coisa interessante. Hoje não são apenas os filósofos e teólogos que estão explorando a existência de Deus. Hoje, os cientistas também. À medida que se expande o conhecimento sobre o universo, eles esbarram na questão de como tudo começou. Saber como a vida começou é fundamental para nosso senso de identidade, posto que nossa origem tem implicações sobre o nosso fim. Seria o fim a existência eterna ou, como a Bíblia diz, o fim é Deus habitando com os homens? Em Apocalipse capítulo 21, 3 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão seu povo e Deus estará com eles. Será que este é realmente o fim? Será que existe fim ou vai ser uma continuidade eterna? Bom, o que seria cosmovisão? Cosmovisão, na realidade, uma palavra que quer transmitir a ideia de ver além daquilo que nós vemos. Ver o todo e não apenas uma parte do todo. E é aí que começa o grande problema. Na verdade, nós, para enxergarmos o todo, nós sempre partimos de um pressuposto que temos dentro de nós. A verdade é que muito do que os seres humanos pensam sobre o mundo pode estar completamente equivocado. Por exemplo, por quase 2000 anos, muitas pessoas, os homens mais inteligentes, instruídos no mundo, eles pensaram que a Terra era o centro. Ela permanecia imóvel e todo o planeta, todo o universo girava em torno dela. É aquela ideia de que o homem é o centro do universo, o homem é o ser principal. Hoje muitas pessoas mais inteligentes e instruídas pensam que o ser humano evoluiu a partir de uma forma rudimentar de vida. Foi se transformando, foi evoluindo. E eu esbarro, quando paro isso, começo a analisar a perfeição do organismo humano, a perfeição do funcionamento do nosso organismo, o sistema de alimentação nosso sistema onde a gente faz a absorção dos alimentos, as sais minerais, as proteínas, as vitaminas, tudo aquilo que o corpo precisa para ficar, a produção de eletricidade dentro do nosso organismo, são coisas impressionantes. E achar que tudo isso surgiu por acaso é uma forma de pensar. Como seres humanos, nós nunca vemos o mundo de uma forma neutra. Sempre o veremos através dos filtros que afetam nossa maneira de interpretar e entender o mundo. Esse filtro é chamado de cosmovisão. E é essencial que ensinemos aos jovens e até aos membros mais antigos da igreja a cosmovisão bíblica. Esse é o tema, essa é a ideia e essa é a forma da Igreja Adventista ver o mundo. Você tem todo o direito de discordar, mas eu estou passando hoje para você a forma da Igreja Adventista colocar a questão da cosmovisão bíblica, a cosmovisão da nossa cosmovisão. Nossas origens formam nossa identidade moral. E eu achei interessante, talvez você já tenha passado por situação semelhante. O professor estava longe da sua casa, dos seus familiares, num local diferente, numa cidade estranha, onde ele achava que não conhecia ninguém, ou ele pensava assim, que não conhecia ninguém. Então ele pensou assim, bom, já que eu estou aqui, eu posso fazer o que eu quero. E pensou assim, mas sabe o que ele fez na realidade? Nada além daquilo que ele fazia normalmente. Porque a sua origem possuía uma identidade moral. Certo? Então isso é importante. Não é apenas a linhagem que é vital para o senso da identidade de uma pessoa, mas também as respostas a amplas questões de origem. Acreditamos em um ser supremo a quem devemos lealdade e a quem encontramos
nossa identidade ou somos produto da coisa aleatória de átomos e moléculas e milhões de anos e se transformando? Qual é a ideia que temos? Muitas vozes estão procurando responder essas perguntas. Hoje, no entretanto, existem apenas duas respostas, como diz Henry Morris. Todas as coisas podem ou não ser explicadas em termos de um universo independente por meio de processos naturais em andamento. Se puderem mesmo fazê-los, então a evolução é verdadeira. Se não puderem, então essas coisas devem ser aplicadas pelo menos em parte por meio de processos completamente de forma sobrenatural em um universo planejado e criado por um Deus superior. A cosmovisão ou a filosofia da vida de uma pessoa tem um impacto significativo na identificação, na identidade e na perspectiva de vida dela. A abordagem evolucionista, naturalista da existência, ensinada pelas universidades atualmente, reflete a cultura pós-cristã. A educação adventista oferece ao estudante uma cosmovisão bíblica que responde às questões fundamentais da vida, tendo o centro, o Criador como centro. É possível que essa era científica manter uma cosmovisão bíblica? Será que é possível nós, nessa época, vivermos com uma cosmovisão bíblica? Pedro previu que haveria um tempo em que o mundo iria ridicularizar aqueles que mantivessem algo semelhante. Em 2 Pedro, no capítulo 3, e nos versos 3 e 4, o apóstolo Pedro nos fala sobre esse assunto. Diz o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus encantos, os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde é que está a promessa de que Deus vai voltar? Veja bem, desde que os meus ancestrais dormiram, todas as coisas continuam semelhantes. Parece que tudo continua igual, como desde o princípio que você chama da criação. Eu gosto muito da abordagem do professor Rodrigo. Ele apresenta as coisas, uma possibilidade que você pode compreender e educar e saber essas coisas. Sofia Cavaletti, uma importante educadora cristã do século XX, ela escreveu a história de uma menina que cresceu em um lar ateísta. Ali ninguém falava de Deus. E uma vez ela questionou ao seu pai sobre a origem do mundo. E ele então perguntou: pai, de onde vem o mundo? Uma criança de 3 anos perguntou isso para o pai. E o seu pai então respondeu como um discurso da natureza materialista, da origem das espécies, da transformação, da evolução. E depois de terminar esse longo discurso, ele acrescentou: no entanto, existem pessoas que dizem que tudo isso vem de um ser poderoso que eles chamam de Deus. Quando ele terminou de falar essa frase, a menina começou a correr como um redemoinho pela sala, em uma explosão de alegria, e exclamou o seguinte: eu sabia que o que você me disse não era verdade. Eu sabia que é Ele, Deus. A compreensão da origem da vida é uma explicação para a origem do nosso planeta. Tudo isso depende da cosmovisão que temos. Para Jules Sayre, cosmovisão é um conjunto de pressuposições que temos sobre a constituição básica do nosso mundo. Essa pressuposição podem ser verdadeiras, parcialmente verdadeiras ou totalmente falsas, enquanto nossas percepções delas podem ser consciente ou inconsciente, e podemos sustentá-las de forma consistente ou inconsistente. Então, é muita confusão, né? Mas vamos ver o que nos diz nosso material de estudo na parte de domingo. Para termos uma visão um pouco mais racional e cristã, precisamos ir à origem. E quando e como tudo começou? Primeiro precisamos ter um entendimento e aceitação de que a Bíblia ainda é o livro confiável onde podemos depositar nossas crenças. Na Bíblia encontramos um sentido de vida, uma razão para viver. Descobrimos a origem do pecado, que ele existe
que está assolando toda a humanidade, uma luta cósmica. Entender que a nossa luta não é apenas o eu e mais nada, mas entender que, na realidade, fazemos parte de um grande conflito cósmico, onde somos nada mais e nada menos do que um planeta sendo disputado por um Deus de amor e um Deus usurpador que quer ter o domínio total sobre nós e acabar destruindo. Então, podemos encontrar muitas respostas se simplesmente formos à Bíblia. Leia São João 3,16. Você lembra o que está escrito lá? Muitos de vocês sabem de cor. Mesmo aqueles que não são muito crentes, muito fiéis, muito vividos na igreja, é um texto bastante conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, um Deus que veio a este mundo. É fundamental para toda educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas de um tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal que nos ama, um ser que interage conosco, fez milagres e faz milagres em nosso favor, embora use as leis naturais, ele não está limitado a essas leis, ele pode mudá-las quando desejar, como, por exemplo, quando Jesus nasceu, uma virgem concebeu, sem ter tido relacionamento com o homem, através do Espírito Santo. O ensino dessa visão é especialmente pertinente em nossos dias, pois grande parte do mundo intelectual ensina abertamente que sem nenhum arrependimento, a cosmovisão teísta e naturalista, afirmando erroneamente que a ciência sustenta essa cosmovisão. Os princípios da cosmovisão bíblica são a existência de Deus, a criação, a Bíblia, o plano de redenção, a lei de Deus. Esses são os fundamentos da educação cristã, que tem como objetivo principal a redenção. A educação, construída sobre esses pilares, enxerga o aluno como obra-prima do Criador com a natureza decaída, mas com a salvação garantida pelo sacrifício de Jesus. O currículo desse sistema pedagógico é fundamental na concepção bíblica da antropologia e sociedade. Dessa forma, o objetivo de uma educação bíblica não se resume a preparar os alunos à escalada profissional social da era e do hiperconsumo e da busca por desempenho, mas tem intentos soteriológicos e eternos. Leibniz fez uma pergunta. O pensador, escritor alemão chamado Gottfried Wilhelm Leibniz, ele fez talvez a pergunta mais básica e fundamental. Por que há algo em vez do nada? Quando vemos a Bíblia, encontramos resposta para muitas perguntas. O que é que diz lá em João capítulo 1, versos de 1 a 4? Em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. É impressionante como a existência de Deus é assumida na Bíblia. Em Gênesis 1, a Bíblia não começa com argumentos lógicos, embora existam muitos, sim, mas ele fala da pré-existência de Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio Deus existia. O texto apenas pressupõe sua existência. E a partir desse ponto inicial, Deus como Criador, a Bíblia e toda a verdade revelada em suas páginas são mostradas. A doutrina da criação é fundamental para toda a educação cristã. Tudo o que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias. Se excluirmos da nossa visão e de nossas crenças tudo esses fatos, tudo que vem posteriormente, perde o sentido. Pois, se não houver criação, não há pecado.
Se não há pecado, a graça não existe. Não há plano de salvação. Não há plano de redenção. Jesus não existiu. Se existiu, sua morte foi algo inútil. O seu retorno é um engodo, apenas para iludir as pessoas. E então vem a pergunta: o que fazemos aqui? Não significa nada. Pois se nada existe além do que somos aqui, o que vamos fazer? A cosmovisão bíblica nos dá uma esperança. A cosmovisão bíblica nos dá uma certeza. Nos dá um objetivo de vida. A cosmovisão bíblica nos ajuda a entender que Deus tem um propósito para cada um. Só isso já vale a pena. Na cosmovisão bíblica, fala aqui na parte de terça-feira, quando olhamos para a Bíblia, ela nos apresenta uma realidade bem mais ampla do que simplesmente a existência desse planeta. Às vezes pensamos que esse planeta é um planeta solitário na imensidão desse universo, vagando sem rumo e sem destino pelo espaço infinito. E alguns retiram de tudo a origem da criação. Então, isso aqui continua vagando. E se isso continua vagando, qual é o objetivo? O que somos? Mas a Bíblia nos mostra algo diferente. Por exemplo, lá em Efésios capítulo 6, no verso 12, Paulo nos procura mostrar uma coisa interessante. Veja o que diz ali. Efésios capítulo 6 e o verso 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas origens celestiais. Nossa luta não é humana. Nossa luta não é contra carne e sangue. Nossa luta é contra os principados e potestades, ou seja, nossa luta é uma luta cósmica. E como adventistas do sétimo dia, devemos seguir firmemente os ensinamentos bíblicos, pois essa é a verdade revelada por Deus ao ser humano. Não há como unir a criação com a evolução, como alguns querem fazer. Não há como unir a evolução, a criação, com a teoria do relojoeiro, que Deus criou o mundo, deixou aqui a seu bel prazer e foi embora. Deixou funcionando e pronto. Não podemos tirar da Bíblia a criação, o plano de salvação e a redenção. Por isso devemos ensinar isso. Porque essa verdade revelada por Deus ao ser humano nos traz paz, conforto, esperança e segurança. Ela nos explica muita coisa sobre o mundo que de outra forma não conheceríamos, nem entenderíamos. Portanto, toda educação cristã deve estar enraizada e fundamentada na palavra de Deus, e todo o ensino contrário a ela pode ser conhecido, mas não aceito como verdade. E aí entra uma coisa importante que foi visto na lição, no estudo de quarta-feira. Adoração. Eu acho que este é o centro do grande problema. Quando eu falo da teoria da evolução, eu estou tirando Deus. E ponto final. Por mais crucial que a doutrina da criação seja para a nossa fé, ela não aparece sozinha. No Novo Testamento você percebe que muitas vezes ela vem acompanhada e mesmo indissociavelmente ligada à doutrina da redenção. Nós temos também como crucial a nossa cosmovisão, a doutrina da redenção. Isso significa que temos Jesus Cristo e Ele crucificado, ressurreto e no centro de tudo que cremos. Quando lemos o primeiro capítulo do Evangelho de João, nós percebemos uma realidade profunda de quem é Deus e o que Ele fez pelo ser humano. Você lembra o que diz lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele,
e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. E lá no verso 14 você percebe o quê? E o verbo se fez carne e veio habitar entre nós. O verbo se fez carne, cheio de graça e verdade. Vimos a glória como a glória do unigênito do Pai. Aqui entra uma coisa interessante. Quando você para e estuda os deuses pagãos, você vai perceber que nenhum dos deuses criados pelo homem, pela imaginação humana, fez algum sacrifício pelo homem. Segundo as crenças pagãs, esses deuses apenas querem receber. Não se preocupam em dar alguma coisa. Eles apenas se preocupam em castigar se você não der o que ele pede. Você percebe? Que, infelizmente, algumas dessas crenças acabam sendo acopladas na crença do Deus verdadeiro. Mas o que nós podemos entender, através do estudo desse texto, de que o Deus verdadeiro, ele não está preocupado em castigar, ele está preocupado em resgatar o homem. E aí, então, entra a lei de Deus. Há alguns anos, a França estava debatendo a questão da pena de morte. Deveria ela ser abolida? E então os defensores da sua abolição contrataram um famoso escritor e filósofo francês chamado Michel Foucault. Pediram a que ele escrevesse um editorial em nome deles. Mas sabe o que ele fez? Ele não defendeu apenas a abolição da pena de morte, mas defendeu a abolição completa de todo o sistema penitenciário e a libertação dos prisioneiros. Sabe por quê? Porque para ele, todos os sistemas de moralidade eram meramente construções humanas, ideias colocadas em prática por aqueles que estavam no poder para controlar as pessoas, controlar as massas. Portanto, esses códigos morais não tinham legitimidade real. Mas o que é que a Bíblia nos fala sobre isso? Quando você vai lá para Deuteronômio, no capítulo 6, as palavras que Deus deixou para Moisés sobre o procedimento nesse mundo, em Deuteronômio, no capítulo 6, ali nós podemos ver nos versos 4 e 5. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ele continua: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Quando você vai para a história de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 12, você percebe que Jesus ele atendeu uma vez os escribas, e lá em Marcos capítulo 12, versos 28 em diante, ele fala uma coisa interessante. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido, bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Ele foi questionado pelos próprios escribas. E qual foi a resposta de Jesus? Verso 29, respondeu-lhe Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As palavras de Deuteronômio, que eles conheciam. E então diz no verso 30, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e toda a tua força. E ele continua, o segundo é, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Só que as pessoas pegam às vezes esse mandamento e tiram da lei de Deus, esquecendo que os 4 primeiros mandamentos mandam adorar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. E os 6 seguintes falam do nosso relacionamento com o nosso próximo, o nosso amor para com o nosso semelhante. Então, se nós quisermos a redenção, o ponto central da nossa cosmovisão cristã, a lei de Deus, os 10 mandamentos devem estar lá. Afinal, de que somos redimidos senão do pecado? E o que é pecado senão a transgressão da lei? O Evangelho não faz sentido sem a lei de Deus. E essa é uma razão pela qual sabemos que a lei ainda é obrigatória para nós, apesar da sua incapacidade de salvar. Para a salvação precisamos do Evangelho. Mas a lei nos mostra o pecado e nos faz mudar a forma de ser. A maioria das pessoas admite que apoia visões do mundo que incentivam alguma forma de observância da lei.
No entanto, se o conceito de observância da lei for influenciado principalmente pelos códigos legais de seus países, pode haver uma diferença crucial entre o entendimento judaico-cristão da lei e outras fórmulas. O Dr. Joel Hoffman, ele destaca uma diferença raramente mencionada entre os 10 mandamentos e os outros códigos legais. Ele faz uma ilustração de um adolescente sem escrúpulos que planeja garantir o seu futuro financeiro. E então ele pensa o seguinte: vou casar-me com uma mulher rica, mais velha do que eu, que tenha bastante dinheiro, e então eu mato essa mulher. E então vou enfrentar um julgamento, talvez uma pena de morte de 7, 12, 20 anos. E então, quando eu sair da prisão, vou estar com cerca de 30 anos, mas eu serei uma pessoa rica pelo resto da minha vida. E então ele decide que vale a pena. Então Hoffman diz o seguinte: não há nada no corpo da lei americana que diga que ele não tem o direito de fazer esse cálculo. Em nenhum lugar da lei americana declara que, se ele estiver disposto a cumprir a pena, ainda assim não deve cometer o crime. E é aqui que entram os 10 mandamentos, aqui que eles se destacam. Precisamente porque não declaram consequências específicas por sua condescendência. Eles são a lei, não uma lei jurídica. São uma lei moral. Envolve a moralidade. A cosmovisão sustenta uma visão elevada da humanidade. E eis 2 razões para isso. Primeiro, somos criados por Deus, portanto somos dele e devemos ser tratados de acordo com os seus créditos e não de outra pessoa. E segundo, somos redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. E, portanto, o nosso valor não pode ser mensurado. Queridos, tenha em mente isso. Você foi criado por Deus e foi resgatado por Ele. E para finalizar, o pensamento do livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. O verdadeiro objetivo da cosmovisão nossa deve ser a restauração da imagem divina em nossa vida. Que essa visão você possa ter e possa sentir-se fortalecido dessa forma. E assim você encontre um objetivo de vida, uma forma de viver e uma segurança e paz em Cristo Jesus. Supremo Criador é o nosso Deus e é nele que devemos confiar. E é este hino que eu quero cantar, é o hino de número 5 do nosso hinário, Supremo Criador. Vamos cantá-lo, lembrando da nossa adoração ao Supremo Criador Deus. Do bem és manas.
Vamos orar? Pai querido, queremos agradecer-te pelo estudo que pudemos ter da Tua Palavra. E queremos colocar-nos em Tuas mãos para que Tu nos dês uma visão correta do que somos, do que temos e para onde vamos. E tendo essa visão, podemos entender a cosmovisão e possamos divulgar isso aos outros, levando as pessoas também a compreender que Jesus Cristo quer nosso bem. Continua conosco nesse sábado, guiando-nos ao Teu lado, fortalecendo a nossa fé e instruindo-nos em Teus caminhos. É o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter participado conosco. Foi muito bom estar com você nessa manhã. Daqui a pouquinho eu volto com o culto. Espero você lá, ok? Se você gostou da mensagem, compartilhe com seus amigos, mande a eles. Se você não está inscrito em nosso canal, inscreva-se e juntos vamos falar do amor de Jesus a muitas outras pessoas para que possam conhecê-lo melhor. Que Deus o abençoe e guarde e guie nos caminhos dele. Até daqui a pouquinho, nos vemos já.